Muito boa tarde, queridos. Estamos aqui em mais uma entrevista do programa Alternativa Gospel. Sou o pastor Rodrigo Gutierrez, da Igreja Sara Nossa Terra, e eu tenho aqui ao meu lado hoje um missionário, homem de Deus, da Igreja Holiness. Eles estão completando neste ano aqui no estado 10 anos de igreja, e o Paulo foi um dos precursores, daquele que começou, que ajudou a fundar a igreja. O pai dele ajudou a fundar a igreja Holiness no Brasil, Holiness Brasileiros, e nós vamos ter um bate-papo, uma conversa aqui, contar para você um pouco dessa trajetória. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo ao programa Alternativa Gospel. Obrigado. Paulo, vamos lá contar um pouco? Sim. Lá do início, seu pai é coreano, você nasceu na Coreia? Sim, ele é coreano e eu nasci na Coreia também. Você nasceu e com quantos anos você veio para o Brasil? Eu tinha 15 anos, eu segui meu pai. Meu papai ele decidiu mudar para o Brasil para levantar uma igreja coreana lá em São Paulo. Era Holiness já? Era Holiness também. Aí eu tinha que vir com ele, né? Essa igreja, ela foi fundada lá na Coreia? Seu pai? Como que seu pai conheceu a Jesus Cristo como Salvador? Olha, essa história... O meu pai, ele... Na verdade, ele nasceu uma igreja, ou uma casa de crente. A minha avó era crente. Então, era Holiness também ou não? Não era presbiteriano. Sim. Só que meu pai, ele lutava taekwondo, lutava karatê, essas coisas. Ele gosta de fazer aquele... Tudo que é arte marcial. Ele gostava. Só que problema, ele gostava de brigar com galera. Não era pro bem a arte dele, era pro Não, mal. era só bater alguém, né? Aí, de repente, ele fez um acidente, bateu um cara, ele ficou no hospital um tempão. Aí meu pai ficou preso. Mas esse aqui era segredo, ele não vai entender português, tudo bem. Não tem problema, né? Mas ele também já mudou, já é convertido, é passado, certo, né? Aí depois que apareceu na vida dele, era um missionário americano. E ele foi lá, tirou ele da delegacia, colocou na casa dele durante 1 ano, fez um conselho para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Aí papai, nesse momento, meu pai, ele mudou, né? Aí depois ele entrou no faculdade de teologia, aí ele virou pastor. Aí ele virou pastor, ele fundou 1, 2, 3 igrejas na Coreia, e depois ele veio. Mas era Holiness, a igreja que ele fundou era Holiness? Igrejas que ele fundou, tudo era Holiness. Ele que fundou, então, a Holiness lá na Coreia e não, depois... já tinha o Ministério Holiness na Coreia. Na verdade, o Ministério Holiness já tem 100 anos. Meu Deus. 100 anos que foi benção, né? fundado. Esse missionário, ele era de qual igreja? Esse missionário que trouxe seu pai para Jesus? Eu não lembro bem, mas eu creio que era presbiteriano. Presbiteriano. E por O nome dele era Pastor Bremon. Como? Pastor Bremon. Ah, tá. Nós estávamos ali conversando e você disse que uma das coisas até que atraiu bastante os coreanos para querer conhecer Jesus é essa questão de um missionário que sai do seu país e vai para outro lugar do mundo para pregar sobre um Jesus que eles nem conheciam, e isso mexeu com eles. Conta para nós um pouco sobre essa parte do evangelismo lá na Coreia. É o seguinte... A Coreia é um país muito carente. Agora não, na época de guerra, né? Isso que ano, mais ou menos, a gente pode contextualizar? Olha, a última guerra que teve foi em 1950 e terminou em 1953. Era a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Aí quando terminou a guerra, a Coreia ficou muito pobre. Porque estava o prédio, as casas, as escolas, os hospitais, estava tudo destruído e não tinha nada para comer. Os Coreia tem inverno, a temperatura chega a negativo 20 graus. Meu Deus. Então, inverno bem rigoroso. Bem frio, né? E o verão também chega bem quente, mas o inverno chega bem frio. Aí coreanos estavam procurando a comida. Até que muita gente
que fala que os coreanos, chineses comem cachorro, né? Mas é verdade. É porque não tinha o que comer também. Não tinha nada para comer. Hoje em dia, tu chega lá na Coreia, tu não consegue ver os cachorros da rua. Porque comeu tudo ou tá dentro da casa? Agora você vai ter que explicar melhor isso aí. Eu acho que os cachorros ficaram comendo. Sai o cachorro na rua, já vai um coreano e passa a faca nele. Mas aí eu tô falando aqui no ar. Eu não estou falando dos coreanos são muito, né? Não, porque não tinha comida. Exatamente. Não tinha comida. Meu pai também passou nesse período. Você chegou a comer cachorro também ou não? Não, eu nunca comi. Eu juro por Deus que eu nunca comi. Eu gosto de cachorro. Vivo? Vivo, criar. Então, tá bom. Certo. E aí os missionários chegaram bem nessa época que estava difícil na Coreia? Na verdade, os missionários americanos ou franceses, missionários de fora já estavam na Coreia. Hoje em dia, missionários de fora já tem mais de 100 e poucos anos de história na Coreia. Só que, por causa da guerra, todos os missionários tinham que ir embora para o país dele, porque está tendo guerra, né? Mas alguns missionários ficou lá cuidando da gente. Aí, então, esses missionários que trouxe material do país deles para a Coreia, para levantar a Coreia, entendeu? E também as igrejas, reconstruir as casas, as igrejas, escolas. Hoje em dia tem muitos hospitais, o nome do americano missionário. Escola, colégio, faculdade, do nome do missionário. É muito famoso lá na Coreia. Isso significa eles não desistiram, né? De ganhar almas. Meu pai também, ele estudou um colégio, que foi um americano missionário que fundou. Isso aí, de certa forma, foi impactando o coração das pessoas que estavam ali, porque a cidade destruída, pessoas saem da sua nação, vêm para cá para ajudar a levantar tudo. Isso falou, você acha que essa foi a forma de pregação mais forte no coração deles? Pregação é necessário, mas o que eu vi é convivência. Para mim, o que é mais importante para a vida de um missionário foi enviado para outro país. Pregação é importante, oração é importante, louvar a Deus é importante. Mas, se esse missionário, se ele não demonstrar a vida dele como cristão, acho que não vai valer a pena. Isso você fala bem mesmo das ações, né? Naquilo que ele faz no dia a dia. Todo dia, o ser humano não pode ser santo, certo? Às vezes a gente briga com mulher, a gente briga com o papai, a gente faz algumas coisas erradas também, né? A gente peca, com certeza, porque nossa carne é fraca, nós somos humanos fracos, porque nós nascemos com pecado, né? Mas, pensa bem, os missionários que vêm um país que ele nem conhece, assim, cultura, não sabe nem falar, mas como é que ele vai ganhar as almas? Cada dia ele vai aprendendo devagar, devagar. Quando eu cheguei aqui também, eu não sabia falar nem palavras de português. Meus amigos me ensinavam, Paulo, fala assim, bonita. Bonita, eu não sabia o que era. Você falava, mas não sabia o que era que você estava falando. Aí os meus amigos brasileiros mandaram, vai lá falar para ela, vai lá falar para ela. Né? Cheguei lá, menina estava lá, né? Bonita. Falei assim. Hoje em dia eu falo com acento, bonita, né? Mas naquela época, para coreanos, não tem acento não. A gente falava igual coreano, bonita. Que desafio, né, Paulo? Então, essas coisas a gente aprende devagar. Quando a gente aprende devagar, a gente é aprendendo até a cultura. Os missionários têm que aprender como comer as comidas deles. Tem que dormir do jeito que eles dormem, tem que falar do jeito que eles falam. Tudo isso para nós é uma lição. Tem que fazer. Imagina isso num país destruído pela guerra. Qual não foi o desafio para os missionários ter que comer o que vocês comiam, que não tinha quase nada. Isso, acho dormir que da mesma forma. Na época, acho que eles comeram cachorro. Até cachorro. E aí depois seu pai se converteu e você falou que teve um convite para vir para São Paulo pregar. Conta pra gente melhor isso aí. Eu tinha 15 anos, na época era
1987, papai foi convidado para fazer um avivamento, para pregar numa igreja coreana em São Paulo. Aí papai chegou aqui, ele fez um avivamento durante uma semana, aí ele voltou para a Coreia. Só que os coreanos que ficou lá em São Paulo, eu creio que eles estavam com sede de palavra de Deus, né? Aí começou a ligar para o meu pai. Aquela época, ligar para a Coreia, Brasil para a Coreia, você fala 1 hora, acho que quase dá R$1.000 na conta. Bem caro. Aí só que eles ligavam direto para conquistar meu pai. Papai dizia, não, eu tenho 3 filhos, eles não falam nem português, como é que eu vou levar meus filhos para um país que não conheço? Só que Deus não deixou ele dormir durante 1 mês. Deus tinha um propósito. No sonho dele, Deus sempre falava, você tem que me seguir, você vai me seguir. Você vai aonde eu quero, você vai. Meu Deus. Deus, se você quer me chamar, você tem que me chamar minha esposa também. Quando o papai orou assim, Deus começou... Deus, acho que botou um monte de sonho mesmo. Na cabeça. Cabeça da minha mãe também. Aí não tem como fugir, né? Aí ele decidiu, falou para mim, pro meu irmão, para minha irmã, olha, meus filhos, eu tô querendo ir para o Brasil como missionário, mas se vocês quiserem, pode ir junto comigo, mas se quiser ficar, pode ficar aqui, pode ir estudar aqui. Aí na época, eu, meu irmão, bora, a gente vai pegar avião, a gente bora viajar, tal. A gente não sabia nem como era o Brasil, nem imaginava. Nem sabia o que era. Só que a gente estava animado de pegar avião e viajar para outro país. Você achou que era férias. Mas quando nós chegamos aqui... São Paulo. Sofremos muito. Não estou falando mal do São Paulo, porque a gente não falava português. Não, mas é isso. Tudo diferente, a cultura, o clima. Clima, comida. Até atitude. Tudo diferente, tudo né? Diferente. Mas eu tô pensando aqui em algo. Você estava dizendo que seu pai, lá na Coreia, cuidava de uma igreja com mais de 2.000 membros. Isso. Podemos dizer, então, que houve um avivamento depois da guerra na Coreia? Por que houve tantas conversões assim? Com certeza. Porque quando a gente fica pobre... Tinha tudo, mas por causa da guerra nós perdemos tudo. Aí não tem mais nada para perder. Meu Deus. Né? Não tem nada. Os coreanos morriam com fome. De fome, assim, inverno, o pessoal morria por causa do frio, porque não tinha remédio, não tinha roupa, não tinha comida. Então, os missionários colocaram na vida deles, aqui está a Bíblia, Deus é nosso... Era a esperança. Deus é a nossa única esperança. Jesus Cristo é o nosso socorro. Salvador. É o que precisava na época. Aí então os coreanos pegou a Bíblia, aceitou aquele Espírito Santo, né? E Jesus Cristo, Deus. Os coreanos abriram o olho. Eu sei que os coreanos são fechados, mas eles abriram o olho espiritualmente. O olho espiritual. Isso. Aí é o seguinte, aí que começou. Olha, os coreanos começaram a se levantar, limpar aquelas pedras, jogava para fora, reconstruir as casas, ruas, luz. Olha, a Coreia, olha só, terminou a guerra em 1953. Hoje em dia nós estamos em 2014. O que é uns 60 anos, 70 anos, só isso. E já é outra coisa. Já é outra coisa. Ô Paulo, nós vamos fazer o seguinte, está muito gostoso aqui a nossa conversa, mas o nosso tempo é reduzido. Nós vamos continuar esse bate-papo semana que vem na nossa próxima entrevista. Amém. E eu quero que você que está nos acompanhando, ligue para os seus amigos, fala, está acontecendo uma entrevista espetacular. Porque isso aqui que nós estamos conversando
é o reino de Deus vivo. Amém. É a palavra de Deus acontecendo na nossa vida, na nossa geração. E eu quero que você convide os seus amigos, porque semana que vem nós vamos estar com a segunda parte aqui. Paulo vai deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Por hoje, querido, fique com isso que você está recebendo. Você que tem um chamado missionário no seu coração, eu sei que algo novo já está queimando aí. É a presença de Deus te levantando, te chamando de novo para viver um tempo novo em Deus. Fique na presença do nosso Senhor Jesus e até a semana que vem.